Olá, hoje é quarta-feira, 4 de julho de 2018. A gente está voltando aqui com mais um Política e Debate, hoje com a presença do repórter Vinícius Marques. O Rodrigo Lima está de férias, então esse mês inteiro aí de estúdio novo, né, Vinícius? Boa tarde. Boa tarde. Quem vai trocar figurinha aqui seremos eu e o Vinícius Marques. Hoje é 4 de julho, uma data importante aí para a democracia no mundo, que é a data da independência dos Estados Unidos, né, Vinícius? Um país que serviu de modelo aí para a maioria das democracias e repúblicas ao redor do mundo. Rodrigo, tá com o Rodrigo na cabeça. Vinícius. Saudade, tá com saudade já do Rodrigo. Ô Vinícius, e para a democracia funcionar bem, é preciso que haja instituições fortes, principalmente instituições que fiscalizem o poder. E parece que aqui em Rio Preto isso está começando a acontecer, não é? Você tem um caso aí que você revelou com exclusividade durante essa semana, que é a investigação da Polícia Civil do programa Auxílio Atleta, um programa aí da Prefeitura de Rio Preto, pelo qual se investia, a Prefeitura dava bolsa, dava uma ajuda financeira mensal a atletas, que deveria ser para atletas, mas que acabou sendo desvirtuado, o programa acabou sendo desvirtuado. E a polícia está em cima e vai indiciar gente graúda do governo, né, Vinícius? Boa tarde. Boa tarde, Rogério, boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente a apuração do Auxílio Atleta, que teve uma CPI na Câmara, teve desdobramentos dessa CPI, teve já ações de improbidade contra ex-secretários, estava na polícia, está na polícia, na delegacia seccional já há um bom tempo, desde 2013, e foi concluído um relatório do núcleo de perícias da Polícia Civil de Rio Preto, em que aponta ali um prejuízo, um desvio de R$1,5 milhão no programa, identificado que pelo menos 40 atletas ou supostamente atletas receberam indevidamente. Não eram atletas, ou não tinha como demonstrar isso, ou às vezes eram questão de técnicos não capacitados para a função e recebiam esse dinheiro do programa, que chegou a pagar, vamos falar, R$8 milhões em ano eleitoral. Em 2012, né? E foi cortado, acho que 80% dele recentemente, né? Então, em função dessa perícia, o que eu apurei é que há um apontamento de uma organização criminosa dentro da Secretaria de Esportes. Isso, sem dúvida nenhuma, é grave. Isso já passa uma estrutura como um todo, na qual quem passou pela Secretaria de 2009 até 2016 vai responder, pelo menos vai ser indiciado pela Polícia Civil. A informação foi me confirmada pelo delegado que é responsável por essa apuração,
E então o doutor Alexandre Aride, então vão ser indiciados o José Carlos Marinho, que foi vereador, foi secretário de esportes em 2009, né? O Paulo Palmeira, que seguiu a ele, né? Isso. Também vai ser indiciado o Francisco Júnior, o vereador, a Cleia Bernadelli, que é a atual secretária de esportes. E também foi durante esse período esse que abrange o governo de Valdomiro Lopes, né, de 2009 a 2006, contando a reeleição. E o Francisco Júnior também, e o Fernando Reis, que é um sucessor do... Era assessor do Júnior, e quando ele saiu em 2012... Ele saiu, não, foi agora. Depois, quando ele saiu em 2016 para poder disputar a reeleição de vereador, entrou o Francisco Reis. E aí vai ser um indiciamento de... Fernando Reis, né? Perdão. Fernando Reis. A apuração conclui que, posto que é uma organização, todos os secretários devem responder. E para cada caso desse, quem foi identificado, pagamento irregular, inclusive alguns desses atletas também vão ter que ser indiciados, para cada um desses 40 casos vai ter, chamo uma questão solidária, se afirma o termo lá na polícia, 40 indiciamentos vão ter para cada desses secretários, né? Então isso é uma questão que, em caso de condenação, isso a pena vai acumulando, além de falsidade ideológica, obstrução à justiça e organização criminosa. É um caso realmente com desdobramento novo, que o Diário revelou, pesadíssimo, é na esfera criminal. Agora, os secretários vão ser chamados, vão ser ouvidos novamente, interrogados, mas já com um despacho, já há um despacho no inquérito, Rogério, de indiciamento deles. Então serão indiciados e a partir daí o caso vai para o Ministério Público, vai para a Justiça e o Ministério Público, no caso criminal, define que se tem que fazer mais apurações, se denuncia esses secretários e ex-secretários e aí se inicia um longo processo talvez que estão na Justiça, mas aí na esfera criminal, pesadíssimo com relação a um programa que sempre foi de suma importância. A gente conversa até com colegas que acompanham o meio, que é evidente que tem atletas que não tem nada a ver com irregularidade nenhuma, que acabam sendo até prejudicados diante desse problema todo, né, Rogério? E aí, como atinge também a atual secretária Cleia, que já passou pela pasta e agora é secretária do governo de Edinho Araújo, também deixa o governo numa situação de desgaste. Vai manter uma secretária que está prestes a ser indiciada. Ontem, né, a conversa foi no termo de que nada aconteceu ainda, como se nada tivesse acontecido. Um relatório desse não é nada, então já meio que questão um pouco... Tentando desqualificar aí o trabalho da polícia. Mas vai acontecer, inclusive na manhã de hoje, você falou com o prefeito, né, que manteve um pouco disso, mas com umas certas alterações, como foi. Ontem o discurso é que não houve quebra de confiança, que se confia 100% na Cleia. Hoje o Edinho falou, sim, não vou prejulgá-la, mas vou analisar. Quer dizer, já vai analisar, já é um avanço, né, Vinícius? Quando começa a mudar os termos assim, a gente no meio político a gente entende são mensagens, nas né? entrelinhas o que está acontecendo. O desgaste foi grande, ele aumenta de um dia para o outro. Também na Câmara ele está sendo grande, afinal tem 2 vereadores nessa condição, todos querendo ver o inquérito, ver esse relatório, ter acesso a isso, até alguns querendo saber quem são os atletas que eventualmente podem ser punidos. Como eles são parte do inquérito, o inquérito está lá, a defesa deles, os advogados deles podem ir lá e ver, e aí aguardar serem convocados, né? Realmente é um desenvolvimento novo de uma história antiga que se vem sobre programa de auxílio atleta, que o Diário já revelou até várias irregularidades desde 2010, se eu não me engano, há ações já rolando na Justiça e há esse inquérito policial com desdobramento bastante pesado e causa um desgaste muito grande para o governo, que eu não sei se a Cleia se sente tão à vontade assim de permanecer na secretaria por muito tempo não, Rogério. Exatamente, quer dizer, era um caso que estava meio adormecido, estava meio em banho-maria e agora vem a Polícia Civil
o resultado dessa investigação, uma investigação que se arrastava aí desde 2013, ou seja, há 5 anos que a polícia vem trabalhando no caso. Sendo que no meio do caminho o Ministério Público chegou até a pedir o arquivamento, depois desarquivou, agora está lá também no Ministério Público, né? Ele vai depender um pouco dessa investigação para ver o que ele vai fazer, né? No MP, na questão da área civil, ele já parece que já está meio. Já tem 3 ações em relação ao programa Auxílio Atleta, um deles específico da CPI, um deles também por causa da CPI, por causa de um pagamento lá, um suposto desvio de um técnico na gestão do Júnior. O Júnior foi condenado na semana passada a 20 dias de prisão, pena substituída por multa, mas o Júnior agora está de novo, né, nessa... De novo, tem uma condenação e agora pode ser denunciado de novo por mais crimes. Né? Segundo eu apurei, o que aconteceu durante esse inquérito, que inclusive, aliás, foi um dos motivos para ele demorar tanto, ainda seguir tanto, foi que a prefeitura encaminhou para a polícia, assinado pela Cleia, secretária à época, uma lista de auxílio atleta nos anos, acho que 2012, alguma coisa assim, 13. A polícia pediu e chegou um calhamaço lá de 2.000 nomes, incluindo prestação de serviços. Então, pintura na secretaria. A ideia era dificultar o serviço de investigação da polícia, né? Segundo Por isso que existe a acusação também de obstrução da justiça, né? Agora, essas pessoas que prestaram serviço foram incluídos no programa, ou teoricamente estão dentro do programa, ou entraram no programa, a polícia está vendo que é um caso já de apuração de possível improbidade. Ou seja, vai ter mais situações aí, vai ter mais enrolar esse caso, além do que já está acontecendo aí na esfera policial. Perfeito. Gente, olha, quem fizer uma pequena pesquisa aí no Google ou no arquivo do Diário da Região, pode entender melhor o que foi esse caso. Quer dizer, é um programa que tem como finalidade o desenvolvimento do esporte, a promoção do esporte, principalmente de atletas, né, para ajudar esses atletas que representam a cidade e tal, para terem um mínimo de estrutura, mas que foi completamente desvirtuado, acabou virando moeda de troca. Teve padre que recebeu auxílio atleta, teve radialista que recebeu auxílio atleta, que não eram atletas, não tinham que receber auxílio atleta. Então é muito, muito importante que esse assunto vá à frente, que essa investigação vá à frente e se puna aí quem desvirtuou o programa. E é legal que tem 5 secretários que vai na cúpula da Secretaria de Esportes. E, sobretudo, 2 vereadores que foram secretários. O José Carlos Marinho e o Francisco Júnior. Um no primeiro governo do Valdomiro e o outro no segundo. Por quê? Qual é a grande suspeita? A grande suspeita é que o programa virou um programa eleitoreiro. Quer dizer, os secretários davam esse benefício aí para gente que depois, lá na frente, iria fazer campanha eleitoral para que eles se reelegessem vereadores. É essa a grande suspeita que pesa principalmente sobre esses 2. E também beneficia o ex-prefeito Valdomiro Lopes, porque ao fazer campanha para Marinho, para Júnior, que eram aliados do ex-prefeito, também estavam fazendo campanha para o ex-prefeito Valdomiro Lopes. Embora ele consiga escapar aí da responsabilidade, o nome dele não aparece nessa investigação, por exemplo, né? Responsáveis pela secretaria. O termo aí de que o programa ele virou uma questão, um balcão, vamos dizer, um balcão de emprego com fins eleitorais também consta numa ação de improbidade que tá rolando também contra o Marinho e contra o Júnior e o Fernando Reis, o ex-secretário lá também, né? Com base em dados analisados pelo Tribunal de Contas do Estado, que não viu muito rigor nesses pagamentos, não, apesar de que a lei sendo alterada, é uma lei um pouco antiga, ela sendo alterada pelo ex-vereador Claudinei Faustino, ela permitiu uma abrangência social no programa Auxílio Atleta, que aí ficou um pouco... Ela abriu o leque de quem poderia receber o benefício. Foi abrir, mas mesmo assim foi feita a análise do Tribunal de Contas do Estado. A Polícia Civil também usou dados que estão em outro inquérito também do Júnior na Polícia Federal, buscando informações a respeito do Auxílio Atleta. Teve centenas de depoimentos nesse inquérito e veio até gente
aqui do Conselho de Educação Física, fazer uma análise de documentos para ver se tinha, assim, tinha nexo ou pagar aquilo a pessoa poderia ser enquadrada ou não poderia ser enquadrada, até essa cautela teve esse núcleo de perícia e também a Polícia Civil nessa abrangente apuração aí, Rogério. Um detalhe que você já havia citado e que eu vou reforçar é que quando a polícia, além dos 4 ex-secretários e da secretária, também diz que vai indiciar 40 beneficiários do programa Auxílio Atleta, isso causa uma preocupação lá na Câmara, entre outros vereadores. Por quê? Porque embora o Marinho e o Júnior sejam aí os principais suspeitos, acusados de encabeçar esse suposto esquema aí do programa, outros vereadores da base aliada do então prefeito Valdomiro Lopes, também indicavam aliados para receber o dinheiro do programa Auxílio Atleta. Um caso que ficou bastante conhecido é o caso do vereador Fábio Marcondes, ex-presidente da Câmara, cujo um assessor informal dele lá recebeu o auxílio. Não é isso, Vinícius? Ele recebia durante aquela apuração toda aquela questão daquele inquérito de compra de votos, depois ele conseguiu anular um monte de questões, o Rogério estava na lista, sim. Eu não sei se ele está nessa questão. Esse nível de detalhamento ainda não precisamos ver o inquérito, né? Até porque ele tramita com um certo sigilo, né? As informações que eu obtive e a gente foram confirmadas e isso vai ocorrer, mas um detalhamento em relação aos atletas ainda não há. Só reforçando, foram constatados 40 pagamentos legais, mas em 18 casos, pelo menos a polícia no seu relatório conclui que não há uma má-fé da pessoa atleta em receber o benefício. Porque até nessa questão, pega lá, pede como se fosse um balcão de emprego ali, o pessoal não fez. Em outros 22 casos, considero que não, sabia que não poderia receber, mesmo assim continuou recebendo. Foi conivente, mesmo mudando o secretário, continuou recebendo. Entendeu? Por isso que ele contextualizou como uma organização, porque troca, muda ali, muda aqui, muda secretário, a suposta engrenagem que ilegal continuou acontecendo sem parar, né? Essas são as considerações da polícia, são essas. Quer dizer, a prefeitura também usava esse programa, gente, para contratar gente que ficou anos recebendo o Auxílio Atleta, que trabalhou para isso, mas na verdade, em vez de fazer um concurso para contratar um professor ou um monitor, a pessoa recebia Auxílio Atleta. Teve esse desvirtuamento do programa também, que tem a ver com essa questão, com essa mudança que o Faustino fez lá atrás. Mas é uma forma de burlar a legislação, não é? Em vez de realizar concurso, em vez de contratar de maneira regular a pessoa, dá o Auxílio Atleta para ela. Agora, falando em secretários, o Edinho vai mudar o secretariado ou essa mudança que houve aí com a saída do secretário Marcos Apóstolo de Trânsito é uma mudança pontual, Vinícius? Que dá para apostar? O que você acha? Que vai ter mais mudança, não vai? Qual que é a tua opinião? Porque é muita opinião, né? Eles tratam esse tema com muito segredo, né? Na última sexta, né? Acho que foi na sexta-feira, quando teve um pacote de anúncios aí da prefeitura, de assinatura de contratos, de assinatura de empréstimo, dois eventos, mais 3, mais 1, chegou lá e no final da tarde veio uma nota ao secretário, pediu demissão, o prefeito aceitou. Era uma coisa assim que até surpreende, porque pela rapidez, embora com relação ao secretário de trânsito era um pouco esperado já, né? Mas eu havia ligado para uma pessoa dentro da prefeitura 3 minutos antes de vir o comunicado. Perguntei, olha, não tem nada não para sair aí? Não tem. Eu falei, sei. Então tá sabendo de nada? Não sei. Aí de repente veio esse anúncio. Ontem e hoje também, o prefeito disse que não tem nada, né? Não tem nada, diz que o apóstolo pediu para sair. Não tem mais mudanças. Foi convocado pelo Eleusis para cuidar da parte financeira da campanha que ele vai ser candidato. Mas ele disse que não pretende fazer mais, não é isso? Mais alterações ele agora. Disse que não. Agora então, ele disse que vê para crer, né?
Ele disse que não, na reinauguração do fórum também disse que não. Então, como dizer que não no meio político é quase dizer que sim, então eu acredito que não deve demorar muito, vai ter mudança sim. Quem muito quer um espaço no governo é o Paulo Paulera, né? Ele não desiste de voltar a dar as cartas na Secretaria de Serviços Gerais. Agora, por outro lado, que você apurou e escreveu na coluna de hoje, é com relação ao Paulera, para ele também ter uma garantia do governo de que vai ter o apoio para ser presidente da Câmara, aí ele não faria questão realmente de ser secretário, embora ter, como me parece que vai acontecer e está confirmado, com o Fábio Marcondes do PR, na Secretaria de Trânsito e Segurança, ele vai indicar ali alguns nomes. Ele vai, pelo que a gente apurou, ele vai indicar o sucessor do Amauri no cargo que o Amauri ocupava, que agora o Amauri virou secretário no lugar do Apóstolo, correto, e mais um cargo. O assessor lá que era ligado ao Apóstolo, ao PSD, foi até demitido já, pelo que eu informei. O coronel Didier, me disseram que esse que é o nome do assessor. Diz que já vai sair. E parece que é o Fábio que vai indicar no lugar. Agora resta saber a ciumeira que isso pode provocar na Câmara entre os demais vereadores, né? Porque todo mundo quer indicar, ué. Então, aí é uma questão do governo conseguir, de alguma maneira, ter o que não teve até agora, uma certa tranquilidade. Mas, como você disse, isso agrada a um, desagrada a outra. Você vê que o Pupo está perdendo espaço, ele que foi da base que ajudou a eleger aí o partido prefeito, enfim. O partido do vice-prefeito. Que ajudou a eleger o presidente da Câmara, que é do partido do prefeito, o Jean Charles. Então, sempre há essa equação que não é muito fácil para o governo de plantão, vamos dizer, resolver. É isso aí, gente. Olha, estamos chegando ao final do programa. Quarta-feira que vem a gente volta para falar de mais assuntos da política. E a gente vai correr agora, né, Vinícius? Para tentar adiantar o material aí, que sexta-feira tem jogo, né, Marcão? Pois é, tem jogo, o expediente é reduzido, e aí segunda-feira é feriado, caso o Brasil avance também tem jogo na terça, né? Na terça. Com mais expediente reduzido, tem servidor que está adorando, né? E a gente tem que correr atrás da notícia. E segunda-feira um feriado, né? Então, segunda é feriado, Revolução Constitucionalista. Aí. Gente, valeu, muito obrigado pela audiência. Até quarta-feira que vem. Um abraço. Obrigado.